Quero aqui fazer uma pequena recapitulação do que nós estudamos ontem. E aí eu peço aos irmãos aí que ativem o seu microfone, se você quiser participar. Para os irmãos, né? Ontem nós começamos a estudar sobre prolegômenas. Alguém poderia dar uma definição do que é prolegômenas, até para quem não esteve conosco no dia de ontem, tem alguns irmãos que não estiveram. O que é prolegômenas na área da teologia sistemática? São pressupostos que a pessoa tem já. A palavra prolegômena é aquilo que vem antes, né? A palavra grega que significa exatamente isso. Todos nós temos algum tipo de pressuposto, né? Isso se aplica a toda a área do conhecimento, portanto, existem prolegômenas do direito, prolegômenas da filosofia e também prolegômenas da teologia, do estudo da teologia, né? Então, todos nós temos algum tipo de uma pressuposição quando vamos estudar a teologia, né? É difícil alguém ir para o campo da teologia sistemática vazio de qualquer tipo de pressuposto, né? Todos nós já temos algum tipo de pressuposto estabelecido. Eu creio que a grande tarefa nossa é nós, a partir da escritura, da revelação verbal de Deus, que é a sua palavra, nós, então, avaliarmos e julgarmos os nossos pressupostos, se eles estão de acordo com a revelação bíblica ou não, né? E aí nós vimos que há duas maneiras, então, dois pressupostos para nós fazermos teologia. Os irmãos se lembram? Termos usados em inglês, né? Above, né? E from below, que é de cima e de baixo. Perdão o inglês aí. É isso aí. O que significa fazer uma teologia que venha de cima? O que significa fazer uma teologia que venha de baixo? É sobre a maneira como Deus se revela, né? Quem é de cima, Deus se revela para nós, e os de baixo nós nos esforçamos para conhecer a Deus. Então, enquanto uma abordagem vai levar em consideração o fato de Deus se dar a conhecer ao homem, portanto, a iniciativa do conhecimento parte da revelação de Deus, a outra forma de abordagem é nós tentarmos compreender a Deus a partir da nossa própria, do nosso próprio entendimento, né, do próprio pensamento humano. E aí eu pergunto aos irmãos, né, a nossa teologia, a teologia reformada, ela é de cima ou de baixo? De cima. De cima. Ela vem de cima, né? Vem de Deus, graças a Deus. Nós vamos ter a teologia católica romana, que ela tem a tendência de ser mais de baixo, ou seja, tendo o homem como sendo o sujeito da própria formulação teológica, né? Daí a influência grande dentro da teologia católica romana do que nós chamamos de racionalismo cristão, né? Racionalismo cristão. Bom, nós vimos também que há duas escolas, quando nós vamos estudar a teologia reformada, nós vamos ter duas escolas de pensamento sobre a teologia. Os irmãos se lembram quais são elas? Eu estou fazendo uma recapitulação aqui com vocês. Há duas escolas no campo da teologia reformada. Se lembram? A escola que vem de Amsterdã. De Amsterdã e a escola de Princeton, né? Alguém poderia falar qual que é a diferença de uma em relação à outra?
Acho que uma tende mais para o racionalismo, Qual seria? seria de Princeton. A de Princeton, né? Ela é muito mais racionalista e se preocupa muito mais com aquilo que nós chamamos de apologética, né? Uma tentativa de responder às questões da sua época, às dúvidas da sua época. Portanto, ela tem um caráter muito mais racionalista, né? Vamos entender isso, né? Não significa que a escola de Amsterdã seja irracional, não tenha e não leve em consideração a razão humana. A questão é que a escola de Amsterdã, embora use a razão como algo, e nós vamos ver isso hoje, né? É necessário nós usarmos a mente para produzir teologia. A preocupação não é uma preocupação dialética, né? Não é uma preocupação em tentar defender certos pontos da teologia. É uma questão de ênfase, né? Uma questão de ênfase. E aí nós vimos que o pensamento, o lugar da razão na teologia, né? Qual é o lugar da razão na teologia? Nós vimos que há duas escolas dentro do meio reformado também, duas vertentes do pensamento teológico, que são, lembram lá? Dois termos que são usados? Os pressuposicionalistas e os evidencialistas. Pressuposicionalistas e evidencialistas, né? Os pressuposicionalistas e evidencialistas. Os dois falam que nós podemos conhecer a Deus, porém a abordagem é diferente, né? Alguém explicaria isso? Qual que é a diferença entre um e outro, basicamente? A diferença entre elas está no problema que reside no homem, né? Os pressuposicionalistas entendem que o homem não consegue entender a Deus, né, com sua razão. O problema deles está na mente. E já os evidencialistas entendem que o homem sim consegue entender a Deus, mas o problema dele está na vontade. Ele repele a Deus pela sua vontade. Sim. Esse ponto aí, a diferença de um e de outro, está relacionado à resposta à revelação, né? A resposta à revelação. Mas os pressuposicionalistas vão trabalhar a ideia de que o homem tem um conhecimento inato de Deus. Lembra? O homem tem um conhecimento inato de Deus. Inclusive, Calvino vai trabalhar isso muito bem, até postei para vocês hoje aí as Institutas de Calvino. Recomendo que vocês leiam. É um compêndio na área de teologia sistemática muito bom, onde Calvino vai trabalhar muito bem essa questão do conhecimento inato de Deus no homem. E ele usa a expressão lá do senso da divindade e da semente da religião, né? Nós vimos isso lá no texto de Romanos capítulo 1, que Paulo fala da norma de Deus, da lei de Deus gravada no coração do homem. Então, todo homem nasce com um conhecimento inato de Deus. Essa é a visão dos pressuposicionalistas. Já os evidencialistas vão dizer que o homem passa a refletir sobre a existência de Deus a partir do impacto da revelação geral de Deus em sua mente, né? Então, a partir da análise que o homem começa a fazer da criação à sua volta, ele começa a refletir sobre a existência de Deus, sobre alguém que criou este universo, sobre uma entidade que existe por detrás de toda a criação. E aí, mas ambos dependem de uma revelação primária aí de Deus, no caso, né? Sim, exatamente. Porém, a abordagem que é diferente, o caminho para o conhecimento de Deus que é diferente, né? Enquanto um vai dizer desse conhecimento inato de Deus no coração do homem, e todo homem já nasce com esse conhecimento natural de Deus, outros vão trabalhar, que são os evidencialistas, com o fato de Deus se revelar ao homem pela criação e o homem começar, então, a produzir, né, um pensamento reflexivo a partir da análise, a partir da observação
da criação sobre a existência de Deus. E aí entra aquilo que o irmão falou, né? Qual é o problema da resposta do homem afetado pelo pecado, né? Os pressupostos vão dizer, o problema está na mente. Lembra o efeito noético do pecado, né? O que é a palavra, o que significa isso, o efeito noético do pecado? É o que afetou o pensamento, a inteligência do homem, né? Isso, o efeito na mente do homem, né? No raciocínio do homem, né? Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 1, os seus pensamentos se tornaram obscurecidos, nulos em seu próprio entendimento. E já os evidencialistas vão dizer que o pecado trouxe um problema não de caráter noético, não foi, o problema não está na mente do homem, o problema está na sua volição, o problema é de ordem ética. O pecado afetou as emoções, a vontade do homem. O homem não gosta de Deus, e não que o homem não compreende a existência de Deus. Né? Então, basicamente, nós tratamos disso ontem, e foi muito bom a gente fazer essa nossa recapitulação. Bom, hoje nós vamos falar sobre as noções gerais da teologia e depois o que é teologia sistemática. Então vamos lá? Deixa eu só... Bom, eu vou deixar os irmãos à vontade, vamos ver se hoje a gente consegue fazer até o final sem ter interrupções, né? Eu programei aí até 10 e pouco, vamos ver se a gente consegue ir direto, e se não cairmos, se o Zoom aí permitir que a gente continue, então os irmãos podem ir participando, fazendo perguntas à medida que a gente for desenvolvendo aqui, fazendo a exposição da nossa aula, ok? Então, noções gerais da teologia como ciência. A primeira questão é, nós podemos dizer que a teologia é uma ciência? Né? Teologia seria um campo da ciência? Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu mandei para vocês assistiram aquele vídeo do R6 Pro que eu coloquei aí nos grupos, mas ele é bastante introdutório sobre isso e ele vai discorrer a respeito disso, contando a sua experiência, né? Quando ele visita a escola, uma universidade cristã, e ele visitando a universidade cristã, ele vê uma sala onde está escrito, né, Departamento da Religião, né, o Departamento da Religião, a ciência da religião. E aquilo o incomoda muito, e depois ele pergunta, na reunião que ele estava tendo com os diretores daquela instituição, e eles não sabem explicar por que existia ali o Departamento da Religião. Há muita confusão que se faz entre teologia e religião. Estudar teologia não é estudar a religião. Estudar teologia é estudar sobre Deus e como Deus se revela a nós, pela sua palavra e pela sua criação. Estudar religião é estudar o fenômeno humano, o comportamento humano. Religião está ligada à maneira como o homem expressa a sua adoração, a sua oração, o seu louvor, os seus sacrifícios. Portanto, nós precisamos fazer uma diferença aqui muito importante sobre o que é estudar teologia e o que é estudar religião.
Parece que hoje em dia as pessoas confundem estudar teologia com religião, sendo a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Quando nós vamos olhar para a história, nós vamos ver que a teologia era considerada a ciência suprema de todo o conhecimento humano. Ou seja, era a partir do entendimento sobre Deus, quem Deus é, o seu caráter, a sua natureza, que todas as outras disciplinas do conhecimento humano estavam sujeitas, né? Então, a teologia influenciava a música, a teologia influenciava a arte, a teologia influenciava a ciência, a teologia influenciava a literatura. Então, a teologia era vista como a rainha das ciências, né? Era a partir da teologia que todas as outras ciências, todas as outras áreas do conhecimento humano eram compreendidas, né? Hoje em dia, a teologia ela ficou compartimentada, colocada à parte do conhecimento humano e se transformou, então, numa ciência da religião, né? Num departamento da religião. Então, nós precisamos fazer essa diferença entre o que é estudar teologia e o que é estudar religião. Nossa proposta aqui não é estudar uma religião. Nossa proposta aqui é estudarmos teologia. E aí começamos com essa pergunta, então. Teologia pode ser uma ciência, então? O que é ciência? A ciência envolve um pensamento teorético e sua análise secundária. Basicamente, a ciência é isso. Você tem uma teoria e você vai tentar provar essa teoria. Então, a ciência envolve algumas coisas que são indispensáveis. Envolve o pesquisador, uma pessoa, dirigindo sua função analítica, isto é, seu pensamento, a sua reflexão, seus poderes de análise, para um aspecto da realidade que ele, teoricamente, abstraiu de uma realidade temporal em sua totalidade e unidade. Então, nós podemos dizer que a ciência é caracterizada aí por 4 coisas. Primeiro, ela tem um objeto real de estudo, ela tem os meios de estudo apropriados para aquele objeto, ela tem um procedimento sistemático para levar a cabo aquele estudo e, por fim, ela tem a verdade como a sua meta. A pergunta é, a teologia, então, pode ser considerado uma ciência, né? Nós vamos ter aí uma definição bem interessante de um físico cristão chamado Harold Brown, e ele diz que podemos afirmar que a teologia é, sim, uma ciência. E nós podemos aplicar à teologia o mesmo critério de um estudo científico, né? Então, nós vamos fazer isso. Primeiro, qual o objeto, então, real do estudo, né? Qual é o objeto da investigação científica da teologia? Alguém pode dizer, lógico, teologia é o estudo sobre Deus. Esse é o nosso objeto, estudar a Deus. Porém, a resposta é negativa. A definição mais comum de teologia é que ela é a ciência de Deus. Muitas definições tendem a interpretar literalmente o termo teologia e chegam à conclusão de que Deus deve ser objeto de estudo científico do homem. Esta ideia é, de fato, insatisfatória, porque Deus não é passível de investigação de um ser inferior, pois ele chamou à existência todas as coisas. Ele é a realidade última de tudo, e é aquele que põe em ordem e sistematiza todas as coisas. Abraham Kuyper, que é um teólogo que eu recomendo que vocês leiam sobre ele, desafiou essa teologia, desafiou essa definição de teologia como o estudo de Deus, argumentando que Deus não pode ficar debaixo de investigação, isto é, debaixo de um microscópio, como os outros campos da investigação ficam. Numa ciência, o pesquisador está sempre sobre o objeto investigado, mas não acontece assim com Deus. Ele está sobre e além da capacidade do homem de investigá-lo. O homem não tem condições quaisquer de investigar Deus, porque ele está muito acima do seu alcance. A natureza de Deus é infinitamente superior e inatingível pelo homem. Se é assim, como se pode saber alguma coisa
sobre Deus? A resposta é através da sua revelação. Deus é autoexistente, não verificável em si mesmo, mas é um ser pessoal que comunica-se e torna-se acessível, deixando as marcas na história, sendo conhecível através de proposições que estão registradas na Escritura. Esta, sim, é o objetivo da investigação do homem. O homem estuda Deus mediante aquilo que ele se revela de si mesmo. Portanto, a teologia pode ser entendida como a ciência da revelação, ou a ciência da Escritura. Então, é muito importante nós entendermos esse primeiro ponto. Teologia é o estudo de Deus, porém nós temos que entender o que nós queremos dizer com isso. Eu não estou colocando Deus num laboratório. Eu não estou colocando Deus num microscópio para analisá-lo, para chegar às minhas conclusões sobre quem ele é, como se eu estivesse estudando uma molécula, como se eu estivesse estudando uma bactéria ou um vírus. Não. Eu estou falando a respeito do Criador. Do Criador que não pode ser manipulado pela mente humana. Porém, esse Deus, ele revelou a si mesmo. Esse Deus, ele se deu a conhecer. Esse Deus, ele se comunicou ao homem e se tornou, então, acessível. Esse ponto aqui é muito importante. Eu só posso conhecer a Deus porque Deus se revelou ao homem, porque Deus se deu a conhecer ao homem, né? Inclusive, a palavra revelação traz esta ideia. Revelação significa tirar o véu, né? Tirar o véu. Então, Deus tirou o véu de si mesmo. Se Deus não tivesse se dado a conhecer ao homem, o homem jamais teria qualquer ideia, teria qualquer noção, poderia fazer qualquer tipo de formulação e proposição a respeito de Deus. Eu só conheço a Deus porque Deus se revelou, porque Deus, ele tirou o véu que estava sobre ele, e ele, sendo um Deus transcendente, um Deus que está acima de nós, ele se tornou um Deus também imanente, né? Um Deus que vem ao encontro do homem, um Deus que se revela ao homem, um Deus que se comunica em linguagem humana ao homem, né? Então, é baseado nesta revelação de Deus, nesta comunicação de Deus ao homem, que se torna conhecida através de proposições que estão registradas na Escritura, é que nós, então, podemos conhecer a Deus. Este é o objeto da investigação do homem. Você estuda, você analisa, você investiga o que Deus revelou de si mesmo. Portanto, a melhor maneira de entender a teologia é isso. É a ciência da revelação, ou a ciência da Escritura. Ficou claro esse primeiro ponto, meus irmãos? Sim. Então, qual é o meio apropriado para nós estudarmos a teologia? Porque Deus é pessoal, nós devemos procurar conhecê-lo através de modos apropriados para pessoas. Então, as coisas podem ser estudadas por observação, por medidas e por computação. Há várias maneiras de você estudar as coisas, há vários modos e meios de você conhecer alguma coisa. Agora, as pessoas só podem ser conhecidas somente sobre duas condições. Primeiro, a pessoa deve comunicar-se, geralmente em linguagem inteligível, né? Isso é fundamental. Se você não entende inglês, alguém falar em inglês para você, você não vai saber o que a pessoa está dizendo, você não vai conhecê-la.
então numa linguagem inteligível. E segundo, aquele que recebe a comunicação deve responder com uma medida de confiança, né? Então, este ponto é da maior importância, enfatizar que a confiança, ela não é um substituto para um conhecimento pessoal, embora nós tenhamos que confiar porque não conhecemos. Confiar é o meio apropriado para se obter um conhecimento das pessoas. Sem esta confiança, não podemos conhecer outra pessoa de um modo íntimo e sem o equivalente teológico que comumente chamamos de fé. Simplesmente uma outra palavra para a mesma coisa. Não podemos conhecer a Deus, né? Em razão disso, é muito importante, então, primeiramente, para conhecer a Deus, para nós sabermos o que ele revelou de si mesmo, aquilo que ele se comunicou a nós, é necessário, então, que nós tenhamos, que nós creiamos nele, né? Que nós creiamos nele, que nós confiemos nele, né? Que nós tenhamos essa relação com Deus. Então, é impossível alguém conhecer a Deus sem confiar naquilo que ele disse a respeito de si mesmo, né? Por isso que Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que você possa conhecer a Deus, como ele é uma pessoa que fala, que se relaciona conosco, nós precisamos, então, acreditar no que ele diz, confiar no que ele diz, para termos, então, um relacionamento de intimidade e assim podermos conhecer a Deus, né? A mesma coisa que você conhecer a sua esposa, a mesma coisa que você conhecer o seu filho. Se não houver confiança, se não houver intimidade, você não vai conhecer a outra pessoa. Assim também é o estudo apropriado, o meio apropriado para nós estudarmos a teologia, né? E aqui nós podemos até dizer, né, que seria um tanto estranho, isso é possível, pessoas estudarem teologia, hoje há várias escolas de teologia no Brasil, vários cursos de teologia, há muitas universidades teológicas. Mas será que essas pessoas, de fato, elas conhecem a Deus se não tiver fé, se não tiver confiança em Deus, né? É possível produzir teologia à parte da fé, à parte dessa confiança com Deus, né? Então, essa é uma questão bem interessante de ser considerada, né? Então, podemos afirmar com certeza que o elemento confiança na comunicação é algo que deve ser considerado científico. Seria não científico desprezar esse tipo de conduta. Se isto é verdade no estudo das ciências humanas, por exemplo, né? Na antropologia, na sociologia, na psicologia, também o é no estudo do ser divino, da maneira como ele se revela e como reagimos em resposta à sua revelação. O Deus que não é crido não é conhecido devidamente. Em geral, as pessoas incrédulas podem ouvir falar de Deus, mas isso não implica que elas o conheçam verdadeiramente. O conhecimento real implica numa comunicação e numa fé reflexa. Brown diz: se um teólogo cientista não traz nenhuma confiança ou fé à sua obra, ele não está se comportando cientificamente, porque ele está privando-se a si mesmo do meio necessário e apropriado para se obter conhecimento. E por essa razão, ele não tem nada para sistematizar. O que os irmãos acham dessa afirmação? O meio apropriado, o meio correto de nós podermos aprender teologia é não só entender que Deus se comunicou a nós, mas a nossa crença nele, a nossa confiança naquilo que ele se revelou a nós.
Tranquilo? Posso prosseguir aqui, irmãos? Tranquilo, pastor. Sim, Vamos lá. Temos o método da teologia. Os dois primeiros critérios, então, podemos começar a aplicar o terceiro, isto é, a sistematização dos dados recebidos. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou prosseguir aqui. Não existe ciência sem a sistematização das informações. Mas o método não produzirá os resultados que valem a pena, a menos que o meio esteja disponível e seja colocado em uso. O pesquisador tem que usar todas as fontes de informação para a elaboração de seus conceitos. Em teologia, não é muito diferente. O teólogo cientista tem que usar todos os recursos para a elaboração sistemática do seu trabalho. Então, qual é o método, né, para se estudar teologia? Quais são esses recursos que o teólogo sistemático vai usar para produzir o seu trabalho científico? Primeiro, a teologia reformada e a escritura como fonte de pesquisa. A escritura sempre deve ter a primazia no estudo da teologia, ela é a única regra de fé e prática para o teólogo reformado. Ela é a fonte primária e final no julgamento da teologia, porque ela é a palavra inspirada de Deus. De acordo com a teologia reformada, o campo de pesquisa e a norma da teologia, portanto, é a escritura, né? Aquele termo cunhado, o sola escritura, somente a escritura. Enquanto que na teologia católica, o campo de pesquisa da teologia é a escritura e a tradição. E na teologia liberal, a experiência religiosa. Mas numa teologia reformada sadia e segura, também se pesquisa a tradição e experiência humana. E chega-se à conclusão de que ambas as fontes, embora não sendo autoritativas, conduzem à prova de que a escritura é verdadeira no que diz respeito de Deus, dos homens e da redenção em Cristo Jesus. Então aqui eu quero trabalhar um pouquinho com vocês essa ideia de que nós vamos, a partir da escritura, então, apenas elaborar o nosso trabalho teológico, né? A escritura é a única fonte de autoridade. Quando nós dizemos isso, que a Bíblia é a única fonte de autoridade, nós estamos dizendo que a Bíblia é o único livro, de fato, confiável nas informações que nós temos a respeito daquilo que Deus revela de si mesmo. Porque nós vamos ver e estudar logo mais amanhã e depois de amanhã, que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Por isso ela é a fonte primária e absoluta do estudo e da formulação teológica para qualquer estudioso de teologia, né? Então, a teologia reformada parte desse pressuposto. Não há uma teologia confiável, não há uma teologia verdadeira, não há uma teologia digna, se ela não tiver como fonte de pesquisa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então, por isso que nós deixamos claro essa questão de que a diferença da teologia reformada, de fazer teologia no campo da fé reformada, da tradição reformada, é diferente de fazer da teologia que é feita no catolicismo romano, por exemplo, né? Porque, embora a Igreja Católica Romana considere a Bíblia como palavra de Deus, o problema da Igreja Católica está na questão da fonte de autoridade. A autoridade não é apenas a Escritura.
a autoridade é também a tradição da igreja. A tradição da igreja. Se você olhar para a Reforma Protestante, você vai ver que esse termo cunhado aqui, sola escritura, estava relacionado exatamente a isso. Qual é a fonte de autoridade para aquilo que eu creio, para aquilo que normatiza não só a doutrina da igreja, como a prática da igreja, né? A Igreja Católica dizia a escritura mais a tradição. Os reformadores se levantaram contra isso e disseram, não, somente a escritura. Porque somente a escritura é a palavra de Deus e, portanto, somente ela é autoritativa para estabelecer doutrinas, dogmas e costumes, comportamentos, né? Já a teologia liberal, ela também desprestigia a escritura como única fonte de autoridade, dando então à experiência religiosa um peso e um valor de autoridade que extrapola a autoridade da escritura, Esse ponto, meus irmãos, aqui é fundamental. Fundamental. Nós fazemos teologia a partir somente da escritura. Ela é fonte primária e final no julgamento da teologia. Nós temos que avaliar a nossa tradição pela escritura e temos que julgar a experiência a partir da escritura. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ponderar sobre isso? Perguntar alguma coisa sobre essa questão? Nesse caso, pastor, a revelação geral para os teólogos reformados não é considerada. Não, como fonte de fé não. E de norma, não. A revelação geral, ela é uma revelação do conhecimento de Deus ao homem, de que ele é o criador de todas as coisas. Mas ela não tem o objetivo de redimir o homem, né? Deus não se revelou por meio da criação com esse propósito, para mostrar o seu amor, a sua graça em Cristo Jesus. É através da revelação verbal que nós conhecemos isso. Através da revelação verbal que nós temos a direção de Deus para a nossa vida também, né? A revelação verbal revela tanto a graça de Deus ao coração do homem que está perdido, como também dá a ele a direção de Deus para a sua vida. Coisas essas que a revelação geral não pode fazer, porque ela não tem essa finalidade. O pessoal ali da teologia liberal, no caso, considera a revelação geral? Consideram. Mas o problema da teologia liberal, bom, o liberalismo teológico tem vários problemas. O primeiro problema que eu acredito que é fundamental da teologia liberal é o seu racionalismo, né? Então, a teologia liberal tenta exatamente reinterpretar todo o conceito que a gente crê de revelação, por exemplo, né? O liberal já tem dificuldade com essa própria palavra, revelação, porque ele não crê que Deus se revela ao homem. Ele crê que o homem tem experiências com o ser de Deus, com a sua com experiências com o Deus sobrenatural, com o Deus transcendente, e aí o homem formula a partir dessa experiência as suas conclusões sobre Deus. Por exemplo, um liberal jamais vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. O liberal não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. O liberal, ele crê que a Bíblia é um testemunho da experiência humana sobre Deus. Não sei se deu para entender. Deu. Na verdade, era só para confirmar mesmo. O liberalismo teológico, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, viu? Infelizmente, o liberalismo teológico tem tido sua influência, inclusive, na nossa própria denominação, né? Na nossa própria
Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tomemos muito cuidado com a teologia liberal. Né? Bom, então... Pastor, Pois não. ali o pastor falou, a teologia liberal, então eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. O que o senhor falou que era? Que eles creem? É um testemunho da experiência humana com Deus. Ah, ok. Ou, em outras palavras, vamos dizer, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, né? Ela é um testemunho sobre Deus, e não que ela foi inspirada por Deus. Ah, ok. É tudo uma questão também, meus irmãos, vejam, por isso é importante estudar prolegômenas, né? A questão dos nossos pressupostos, né? A questão dos nossos pressupostos. Como que você se aproxima da Bíblia, o que você crê a respeito da Escritura vai determinar a sua conclusão a respeito da palavra de Deus, né? Da Bíblia Sagrada. Ok, então essa é a primeira fonte da teologia sistemática reformada, que é a Escritura como fonte de pesquisa. Segunda, a teologia reformada e a tradição como fonte de pesquisa. Né? Alguns podem dizer, então vocês não dão valor à tradição? Um católico romano poderia nos criticar, né? Bom, nós temos que entender o que nós queremos dizer, então, com tradição. E qual é a relação e o valor que nós, como teólogos reformados, damos à tradição. Então, o termo tradição não é muito bem-vindo entre os protestantes, em geral, pelo preconceito gerado por essa palavra nos círculos católicos. Qualquer protestante evangélico que deseja defender a importância essencial da tradição, ver-se-á forçado a protestar contra o entendimento católico romano de tradição. De fato, houve um grande prejuízo para a teologia cristã quando ela acrescentou ou distorceu a revelação de Deus por colocar elementos novos que foram retirados do ambiente religioso-cultural, da filosofia, em vigor nos mais variados períodos da história da Igreja. Nesse sentido, a tradição foi prejudicial para o estudo da teologia como uma ciência, porque não chegou a conclusões verdadeiras sobre Deus. Devemos protestar contra a tradição no contexto católico, quando esta passa a ser uma das fontes de autoridade na Igreja, ou quando é dito que a Igreja produziu a Escritura e que, portanto, a tradição tem autoridade sobre a Escritura. Isso é algo muito dito pelos católicos romanos, né? Até para justificar de que eles são a verdadeira Igreja de Cristo Jesus. Eles vão dizer que a Igreja produziu a Escritura, né? E, portanto, então, a Igreja é que tem autoridade sobre a Escritura. E a autoridade para formular conceitos, para formular dogmas, a Igreja passa a ser fonte de autoridade e não a Escritura sendo a fonte de autoridade. Né? Então, essa é a grande divergência entre a teologia reformada e a teologia romana. Né? É a questão da autoridade. Nós vamos dizer, a única fonte de autoridade é a Escritura. E a tradição tem que estar sujeita à Escritura. A Igreja Católica vai dizer, não. A Igreja, com a sua tradição, ela tem autoridade e, portanto, ela vai formular doutrinas, formular dogmas, estabelecer costumes e práticas, né? E não somente a Escritura. Né? Deu para entender essa questão de conceito de tradição e autoridade dentro do catolicismo romano e na visão da tradição reformada? Sim, eu entendi, mas eu queria que, se fosse possível, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas... Tá dando eco.
Melhorou agora? Não, tá meio... Tá com ruído. Peraí. E agora? Não, Ricardo, tá ruim. Espera só um pouquinho, então. Dá para E tentar agora, editar melhorou? no chat também, Ricardo. Agora melhorou, não? Melhorou, agora melhorou. Eu não sei se eu vou falar corretamente, o senhor me corrija ali. Eu tive lendo aqui como o senhor passou o cronograma, então eu li boa parte do livro ali, e Aham. ele usa um termo que ele junta o tradicionalismo com a escritura. Ele fala tota escritura. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Isso quer dizer, isso que eu queria entender do senhor. Isso quer dizer que não é que eu estou jogando a tradição fora, mas ela faz parte também para este entendimento. Não que ele seja único. O que é único, pelo que eu entendi, é só a escritura. É isso? É isso mesmo, né? E aí nós entramos nessa questão, né? Qual é o papel, então, da tradição como fonte de pesquisa para a teologia, né? Qual é a questão, qual é a importância da tradição, né? Há um sentido positivo, como é colocado aí no texto, e útil, que podem ser aproveitados dentro do protestantismo evangélico em geral, especificamente na fé reformada. Portanto, não é científico nem possível ignorar a tradição e querer ainda entender a teologia. O papel da tradição da igreja é igual ao de um irmão mais velho. Brown diz assim, que a tradição não somente nos ajuda na interpretação das passagens bíblicas, mas também nos mostra como as escrituras foram aplicadas a situações históricas e culturais do passado, de tal forma que o povo de Deus pode ser obediente a Deus nos seus dias. Embora não sendo infalível, a tradição pode mostrar algumas maneiras como Deus guiou o seu povo do passado à verdade. Com isso, Brown quer dizer que a revelação registrada na Escritura deve ser entendida à luz de um contexto histórico. O teólogo sistemático reformado deve conhecer as interpretações do texto bíblico nos mais variados períodos da história da igreja. O teólogo reformado também deve conhecer a história da igreja para investigar as outras teologias e outros teólogos, a fim de analisá-los à luz do padrão único de autoridade que é a palavra de Deus, como registrado nas Escrituras Sagradas. Ele analisa cientificamente, não somente os teólogos, mas também as confissões. Nesse sentido, é possível dizer que o teólogo reformado investiga cientificamente a tradição. Então, assim, a fonte de autoridade primária é sempre a palavra de Deus. Ela é a autoridade. Mas eu posso olhar para a história. Por exemplo, vou estudar sobre... Vamos estudar sobre a pessoa de Cristo, né? Vamos estudar sobre as duas naturezas de Cristo. Eu preciso olhar para a história, eu preciso ver como este assunto foi interpretado ao longo dos séculos. Há um grande debate sobre isso, né? Sobre a natureza divina, sobre a natureza humana de Cristo. Houve muito debate na história. Aliás, esse foi um dos assuntos muito discutidos nos primeiros séculos da história cristã. Muitos credos foram formulados a partir desses debates. Muitas confissões surgiram a partir desses debates. Então, eu tenho que estudar sobre as duas naturezas de Cristo, primeiro, pela Escritura, o que a Escritura diz a respeito disso, e ver como que este assunto foi tratado no decorrer da história, foi tratado no decorrer da tradição da igreja. Porém, a tradição da igreja não tem o mesmo peso de autoridade do que a palavra de Deus. Eu tenho que julgar a tradição pela Escritura. Pela Escritura, né? Esse que é o ponto dos reformadores do sola Escritura. Eles não estão dizendo a tradição não serve. Afinal, nós temos um grande legado que foi deixado pelos teólogos do passado, grandes homens de Deus. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que os escritos de Calvino são inspirados por Deus. Não posso dizer que os escritos de Santo Agostinho são inspirados por Deus. Não posso dizer que os escritos de John Owen são inspirados por Deus. São homens que se debruçaram sobre a teologia. E eu posso aprender muito com eles. Mas a autoridade é sempre a Escritura. A autoridade é sempre a palavra. E nesse ponto nós podemos divergir
de alguns desses grandes homens de Deus, em alguns aspectos da teologia, porque seus escritos não são inspirados por Deus, né? E que não descredencia, né? No caso, essa Tradição. por mais erro que exista, né, no Sim. ser humano ali, não descredencia esses grandes homens que Sim. falaram sobre a teologia, né? Exatamente. Eu devo estudá-los. A teologia sistemática, ela se debruça muito no passado, muito na tradição, o que cada teólogo, como que eles interpretaram várias questões do ser de Deus, da pessoa de Cristo, da obra da salvação, enfim, das últimas coisas, da igreja, sacramentos, etc. Mas a nossa tradição, nós não consideramos a tradição como autoritativa. Entendi. Que eu creio e nem para o modo como eu tenho que viver. A autoridade sempre é a Escritura, a palavra de Deus. Não desprezamos a tradição, mas o valor que nós damos a ela não é o mesmo valor que a teologia católica romana atribui à tradição, por exemplo. Beleza, pastor. Quer dizer, por causa da autoridade que a Igreja Católica Romana dá à tradição, eles mantêm até hoje ensinamentos e práticas que são absolutamente contrários à palavra de Deus, entendeu? Entendi, sim. Era esse. Só queria entender essa totalidade, assim, né, dessa falta de critério deles, na realidade, assim, né, de não ter a palavra como ponto final, na realidade, né? Exatamente. Até existe uma a Igreja Católica fez isso com Lutero, né? Elas falaram assim, quando Lutero falava assim, não, e Deus falou isso aqui realmente. Daí a Igreja Católica, vem você dizendo de novo que é só na Escritura. Mas a tradição falava isso. Então tem esse pé também. O problema deles está exatamente na questão da autoridade. Eles consideram a tradição como tendo autoridade em termos de fé e em termos de prática, né? Essa é a grande diferença entre teólogos reformados e catolicismo romano. Pois bem, a teologia reformada é a experiência religiosa como fonte de pesquisa. Nós vimos que a primeira fonte de pesquisa é a palavra de Deus, ela tem primazia. Vimos a fonte de pesquisa, a tradição, e agora a experiência religiosa. O que eu quero enfatizar neste ponto é que o teólogo reformado não é um pesquisador apenas da Escritura. Ele está inevitavelmente preocupado também com as confissões e com as outras teologias, tradição, e com a experiência religiosa. Contudo, para o teólogo reformado, a Escritura não é a única... Aliás, para o teólogo reformado, a Escritura é a única fonte. Só houve um erro aí. Cadê? A Escritura é a única fonte de autoridade. Ela é a única regra infalível e prática, enquanto que as outras fontes de pesquisa servem como subsídios que o auxiliam no entendimento da Escritura Sagrada, como ferramentas de estudo que mostram a vida e a experiência dos cristãos do passado e do presente que devem ser devidamente estudados. Kloster diz o seguinte: os teólogos reformados reconhecem que eles estão sobre os ombros de gerações anteriores e que constrói sobre o fundamento lançado anteriormente. Ninguém pode fazer teologia num vácuo. O teólogo deve entender a história passada tanto quanto a situação contemporânea. Alguém faz teologia em comunhão com os teólogos de todas as épocas, incluindo aqueles com quem discorda. Esse ponto aqui, meus irmãos, eu creio que ele é muito importante, né? Importante para os irmãos que estudam teologia, importante para os seminaristas, que é o fato da gente procurar primeiro a Escritura, a palavra de Deus. E agora, o que dizem a teologia clássica, né? Um dos conselhos que eu dou aos irmãos é: estudem os teólogos do passado, né? Estudem os pais da igreja, por exemplo, Santo Agostinho. Estudem Calvino, estudem Lutero, né? Estudem John Owen, estudem Herman Bavinck, né? Inclusive, sugiro, a Casa Editora Presbiteriana tem lá
o seu manual de teologia do Herman Bavinck, não é barato, mas é uma excelente aquisição para você. Então, assim, estude, como dizia meu professor, arrume bons cavalos, né? Bons cavalos para você montar neles, né? Porque, assim, a gente não vai, meus irmãos, não há muita coisa mais para se formular em termos de teologia. Basicamente, nós temos a nossa teologia sistemática sobre o ser de Deus, sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza da igreja, os sacramentos. Essas coisas estão bem fundamentadas na nossa tradição reformada, né? E se você desconhecer a teologia clássica, a teologia reformada, você vai ter dificuldade no tempo presente para você responder às perguntas que surgem, que muitas vezes são perguntas recorrentes, são perguntas que já foram feitas, né, e já estão respondidas pelos teólogos do passado, né? Então, você jamais vai conseguir fazer uma boa teologia ignorando a teologia que já foi produzida no passado pelos reformadores. Então, leia boa teologia, leia os teólogos clássicos, né? Leia, estude muito sobre isso, para que você conheça a teologia, conheça como eles interpretaram as questões doutrinárias, para que você, tendo essa base de conhecimento, você possa, então, responder às demandas da nossa época, da nossa geração, né? Eu fico triste quando eu vejo hoje aí muito teólogo surgindo, né? A gente está tendo uma moda aí de teólogos, de meninos novos, inclusive, que surgem aí no Twitter, no Instagram, midiáticos, falando de coisas que eles nem sabem, usando termos, usando conceitos de maneira inadequada, inapropriada, né? Tempos atrás eu estava vendo um rapaz aí que não sei se é Leonardo, alguém pode me ajudar aí? Tem aquele que eu mandei no grupo, pastor, ontem. O Leonardo, esqueci o sobrenome. Acho que é Dave Leonardo. Dave Leonardo, isso. Isso. Assim, você é o centro da vontade de Deus. O coach. Então, se eu ouvir o menino falar assim, você fala assim, meu Deus, o menino, ele não leu nada. Né? Ele não leu nada, ele não sabe nada, ele não estudou nada. Outro dia até teve acho que é pastor, sei lá, o Vitor Azevedo, ele foi falar justamente da escritura, que não era a única regra de fé e prática e tal. Deu uns bola fora lá, como o pastor falou, fala do que não sabe, né? Sim. Né? Então, assim, isso é uma deficiência de alguém que está fazendo teologia, e uma péssima teologia, uma má teologia, porque desconhece a tradição. Né? Desconhece a tradição, né? Não lê os clássicos, não lê a teologia do passado, e aí vai falar bobagem, vai falar besteira. Né? E o pior não é só o cara falar besteira, é o estrago que ele faz na cabeça de muita gente. Né? Na cabeça de muita gente que está ouvindo ele. Né? E que também não tem critério para julgar, né? Que daí a gente vê aquele cego guiando outro cego, né? Aquele vídeo que o senhor encaminhou ali fala bem dessa estrutura, né, do vídeo do Sproul lá, que o senhor encaminhou, ele fala muito sobre isso, né, da teologia que está sendo formulada agora, né, sendo que, puxa vida, a teologia é um campo muito amplo e muito desafiador para qualquer teólogo sério, né, e daí, de repente, o cara acha que, porque leu ali um livretinho de autoajuda, se intitulou coaching, e o cara acaba querendo criar um mundinho ali, né, com perdão da palavra dos que gostam, né, um mundinho Augusto Cury, assim, um mundinho psicológico mais
mais conveniente, vamos dizer assim, né? E Aham. acaba perdendo a sua essência nesse caminho aí, né? E o cara quer ser midiático, ele quer causar, né? Ele acaba querendo inventar alguma coisa, inventar a roda, soltar alguma novidade, enfim, e acaba falando um monte de bobagem. E você vê que é uma completa falta de conhecimento, né? De conhecimento da nossa própria tradição, né? Eu acho que isso é algo que nós precisamos repensar nas nossas igrejas, né, meus irmãos? É nós voltarmos às fontes. Isso era uma das coisas que os teólogos falavam na Reforma Protestante, né? Ad fontes. Precisamos voltar às fontes, né? Precisamos voltar às fontes. Então, se nós queremos uma boa teologia, produzir uma boa teologia nas nossas igrejas, ensinando, pregando a palavra de Deus, treinando os nossos líderes, precisamos voltar às fontes. Voltar às fontes. Qual o objetivo, então, da teologia como ciência? Por último, a verdade como meta. O objetivo de todo cientista é chegar a conclusões justas e verdadeiras. Mas nessa busca da verdade, o cientista deve ser honesto e não permitir que suas pressuposições controlem o resultado da pesquisa. Embora o teólogo cientista vá às fontes com pressuposições, porque é impossível ser cientista sem algum tipo de pressuposição, ele não pode permitir que a busca da verdade seja prejudicada pelos seus próprios sentimentos com respeito ao objeto pesquisado. A meta do seu trabalho é o alcance da verdade. A busca da verdade deve ser o alvo final e principal do teólogo, que trata com a revelação de Deus, cientificamente. Isto ele deve fazê-lo crendo que o que Deus diz de si mesmo, dos homens e de suas relações com o mundo, crendo em algo que, de fato, é digno de confiança. Corretamente, Brown acrescenta: nós sabemos que é possível para aqueles sem fé em Cristo examinar, discutir e mesmo dissecar os testemunhos e registros da vida, ministério e sua mensagem, e escrever volumes a respeito dele, e a respeito da fé que outros têm dele. De fato, fazendo assim, o número sem conta de teólogos, entre aspas, profissionais, tem espalhado dúvida e confusão entre os cristãos. Dessa forma, eles se têm confirmado em descrença na recusa em crer no Evangelho. Tal teologização profissional é um esforço essencialmente auto-enganoso. Então, é muito sério. A ciência da teologia é nós buscarmos a verdade. E é impossível alguém chegar à verdade sem ter um pressuposto realmente santo, né? Ou seja, um pressuposto de que eu vou estudar teologia para conhecer a Deus. Eu vou estudar teologia para eu conhecer o que Deus revela a respeito de Cristo Jesus. Eu vou estudar teologia para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Se não for isso, eu estou apenas sendo como é dito aí, um profissional, né? Um teólogo profissional. Então, a teologia não é, meus irmãos, para nós sermos eruditos. A teologia não é para nós termos acúmulo de saber. A teologia é para nós conhecermos o que Deus revelou de si mesmo em sua palavra. Conhecermos o que Deus revelou a respeito de Cristo Jesus na sua palavra. E este conhecimento verdadeiro a respeito de Deus revelado em Cristo Jesus, a sua palavra, é o que vai transformar o nosso coração, é que vai mudar a nossa mente, a maneira de enxergarmos o mundo à nossa volta e de querermos viver para a glória de Deus, né? Eu quero terminar com essa primeira lição, aliás, nossa primeira aula, dizendo o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 5, quando ele fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? Então, o objetivo de nós estudarmos teologia é nós conhecermos a Deus, é nós conhecermos o que Deus se revelou a nós na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, é impossível nós fazermos teologia sem nós realmente adorarmos a Deus, ter uma vida de piedade. Calvino dizia que este é o verdadeiro conhecimento de Deus, é o conhecimento que nos leva à piedade. A piedade, né? Eu sei que muita gente faz crítica hoje, por exemplo, sobre o academicismo que existe dentro da igreja presbiteriana, né? Muitos pastores querendo fazer mestrado, querendo fazer doutorado. A questão é, qual a nossa motivação para estudar? Qual a nossa motivação para fazer um mestrado, para fazer um doutorado? Eu estou querendo conhecer a Deus para poder servi-lo melhor, conhecer a Deus para a glória de Deus, né? Para servir a sua igreja, para conhecer melhor o evangelho, ou estou querendo buscar o conhecimento pelo conhecimento, né? Isso acaba se tornando uma idolatria. Eu estou querendo o conhecimento para ter um título, para ter um reconhecimento humano, ou estou querendo estudar teologia para conhecer a Deus, quem Deus é, e viver para a glória dele, né? Então, a verdadeira teologia, ela é produzida para a glória de Deus. Teologia que não for para a glória de Deus, teologia que não desemboca em adoração a Deus, em serviço a Deus, em amor a Deus, de nada adianta. Nós apenas estamos sendo teólogos profissionais, né? Ok, irmãos? Certinho. Ok. Ok. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa nossa primeira aula? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Pastor, ficaria errado eu trocar tradição por história? Porque talvez a palavra tradição assuste mesmo. Eu não posso fazer essa troca. A história é a nossa tradição, né? É que a tradição, ela pode ser uma tradição da história, pode ser uma tradição da filosofia, pode ser uma tradição, né, da teologia. Entendi, obrigado. Então, você tem que definir. A palavra história, ela deixa mais ampla, né? Deixa Oi? mais amplo. Você tem que definir o que você quer dizer com tradição, né? Eu vejo assim, não há problema de nós usarmos o termo, desde que nós saibamos explicar o que nós estamos falando, né? Eu acho que às vezes também nós podemos deixar de usar o termo e a gente perde a oportunidade de explicar por que aquele termo está sendo mal empregado, né? Em vez de fugir da batalha, explicar o que está acontecendo, né? Exatamente, Olha, meus irmãos, eu vou falar de tradição, porém, o que eu quero dizer sobre tradição não é a mesma coisa que a Igreja Católica diz sobre tradição. Podemos, então, ir para a nossa segunda aula? Podemos. Então, ok. Podemos. Então, agora nós vamos falar sobre as noções gerais que nós podemos ter sobre a teologia sistemática, né? O que é, então, teologia sistemática? Ela é uma ciência cognitiva. Cognitiva porque ela diz respeito àquilo que nós pensamos, ela diz respeito às nossas observações, ela diz respeito aos nossos argumentos.
Então, ela é uma ciência cognitiva que trata de Deus e de suas relações com o homem, né? Então, quem faz teologia é o homem. O homem faz teologia a partir do momento que ele começa a examinar, quando ele começa a pensar, a inquirir, a usar a sua lógica para poder fazer formulações a respeito de Deus e as relações dele com o homem e com o mundo, de uma forma analisada, testada, integrada, apresentando a verdade revelada num conjunto harmônico e topicamente estruturado. O alvo do teólogo sistemático é usar a sua mente para aprender e afirmar, tanto quanto possível, em ordem, todas as coisas que Deus ensina nas Escrituras, assim como ser capaz, então, de ir a Deus cognitivamente no exercício da fé e oração e para discernir sua vontade em cada situação para a prática de uma obediência fiel, né? Então, veja que a teologia sistemática, primeiro, ela tem muito a ver com a mente humana, né? Você usa a sua mente humana para compreender, para entender o que Deus revelou de si mesmo na Escritura. Segundo, você tenta colocar o pensamento sobre o que você aprendeu a respeito de Deus na Escritura numa ordem. Por isso nós chamamos teologia sistemática. É numa ordem, porque a nossa mente funciona assim, né? A nossa mente entende as coisas por categorias, né? Então nós precisamos de um sistema para entender o que Deus revelou de si mesmo na sua palavra, né? Mas isso deve ser feito, então, com fé e oração. Aqui entra a questão da piedade. Não, é impossível fazer uma boa teologia, uma teologia para a glória de Deus, sem piedade, sem fé e oração, para entender a vontade de Deus. E esta vontade de Deus transformar a nossa vida, né? Então, fazer teologia não é apenas nós entendermos algum assunto apenas teoricamente, mas é entender isso com também o nosso coração, né? Até aquela frase de Calvino, né? A ti, Senhor, entrego o meu coração pronto e sincero, né? Pronto e sincero. Esse é o desejo do teólogo, né? Ele quer conhecer a Deus com a sua mente, quer conhecer a Deus através da palavra, para ter uma vida de piedade, né? Onde a verdade de Deus transforma a maneira como ele vive o seu dia a dia, né? Então, nós vamos ver aqui a natureza do sistema na teologia reformada. São 4 coisas que eu quero ver com vocês. Primeiro, a Escritura é a autorrevelação especial de Deus, e a Escritura revela, então, um sistema de verdade. Os teólogos reformados sustentam a legitimidade da teologia sistemática porque eles creem que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus e entendem que esta Escritura, que na sua totalidade testemunha de Cristo, é composta de palavras e atos reveladores de Deus. Como tal, os atos e palavras envolvem eventos relacionados e interrelacionados, e a Escritura é um sistema, um padrão de verdade. Os eventos redentivos explicados nas Escrituras não são fatos ou eventos isolados. Eles todos são interrelacionados. Criação, queda, proto-evangelho, dilúvio, Babel, pacto com Abraão, êxodo, encarnação de Jesus Cristo, seu ministério público, crucificação, ressurreição, ascensão, segunda vinda. Além disso, esses eventos interrelacionados são interpretados pela palavra reveladora de Deus. Assim, esses eventos relacionados uns com os outros recebem sua própria interpretação das palavras de Deus e formam, então, um sistema de verdade, né? Um sistema de verdade. Os credos e as confissões reformadas, também refletem um sistema de verdades que está revelado na Escritura.
Em essência, a teologia sistemática procura fazer a mesma coisa que nossos credos fazem na reafirmação da revelação de Deus em sua unidade e totalidade orgânicas. Mas o teólogo sistemático faz mais plena e exaustivamente o que não acontece com os credos e confissões. O teólogo sistemático dialoga ou discute com pontos de vista teológicos divergentes com aqueles que se desviam e com os hereges, tanto do passado quanto do presente, né? Então, assim, a natureza desse sistema na teologia sistemática, ela vem do fato de nós compreendermos que a Bíblia nos oferece um sistema. A Bíblia mesma registra não só os fatos, os atos de Deus na história, os atos salvíficos de Deus na história, como Deus mesmo interpreta esses atos salvíficos de Deus. Então, o trabalho da teologia sistemática é a gente tentar organizar esse sistema que nós encontramos na Escritura. E daí o auxílio que nós temos dos nossos credos e das confissões reformadas. As confissões e os credos, eles vieram exatamente desta elaboração dessas verdades que estão sistematizadas em toda a Escritura. Diante dos debates que houveram na história, né? Os credos e as confissões são o resultado desse diálogo com os problemas vividos no seu tempo, com as suas heresias que ameaçavam a fé cristã, mas a partir de um olhar do que a Escritura diz a respeito desses assuntos, né? Do que a Escritura diz a respeito desses temas. E a partir de então surgiram os credos e as confissões. Inclusive, eu acho que nós precisamos hoje, como eu falei, de voltar às fontes, precisamos hoje, urgentemente, nas nossas igrejas. Eu falo aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós voltarmos às nossas confissões, né? As confissões reformadas, a nossa confissão de fé de Westminster. Eu creio que é muito salutar para as nossas igrejas, na escola dominical ou em grupos familiares, nós voltarmos ao estudo das nossas confissões, né? O que a nossa confissão, como ela interpreta vários temas que estão na Escritura, né? Como que as nossas confissões interpretaram esses temas. Então, nós precisamos ser uma igreja, e nós somos uma igreja confessional, né? Pelo menos somos no documento, mas nós precisamos agora transformar isso em algo prático em nossas igrejas, né? Eu creio que é muito importante nós voltarmos ao estudo das confissões, voltarmos ao estudo dos credos, entender por que esses assuntos foram debatidos, foram discutidos, para então nós compreendermos o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos, como que as nossas confissões interpretaram isso, né? Aí entra aquela questão que nós já falamos da nossa boa tradição reformada, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Posso prosseguir, então? Sim. Bom, segundo ponto, o sistema da teologia sistemática reformada, ele é racional, não racionalista. Um teólogo sistemático reformado deve fazer o uso da sua razão na elaboração da sua teologia, mas isto não significa que a sua teologia seja racionalista. Aquele que estuda a teologia bíblica também deve fazer uso da razão. Não poderia haver teologia sem haver exegese, nem mesmo o uso correto da Escritura sem o uso da mente ou razão. Mas o uso da razão com uma função analítica não envolve racionalismo. Todas as reflexões sobre as verdades escriturísticas devem ser colocadas à luz do Espírito Santo. Todos os exegetas e teólogos devem refletir sobre as verdades bíblicas, mas esta atitude deve estar sempre em consonância com a luz do Espírito Santo. A Confissão de Fé de Westminster coloca nesses seguintes termos o que foi falado. Todo o conselho concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, a fé e a vida do homem, ou está expressamente declarado na Escritura,
ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, nós somos... a teologia sistemática, ela é racional, mas ela não é racionalista. Né? Quando nós queremos dizer racional nós podemos entender o que a Bíblia diz e podemos produzir teologia a partir das informações que a palavra de Deus nos revela. Aquilo que está claramente declarado. E podemos, em alguns assuntos, né, que não são tão claros na Escritura, podemos, a partir da Escritura, de alguns princípios, usando a lógica, deduzirmos algumas coisas a respeito disso. Quer dizer, vamos pegar um assunto bem atual. Perguntar aqui para os irmãos. Vou fazer uma pergunta, então, para vocês participarem. O que vocês acham sobre esse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento social, em que algumas igrejas estão fazendo a prática da Santa Ceia, né? Chamada Santa Ceia online? Eu pergunto para vocês, a Bíblia tem uma resposta clara sobre esse assunto? Vamos lá, eu quero a participação de vocês agora aí. Ô, pastor, não vi nada sobre live na Bíblia lá. Vamos. Então. Eu acho que entra um pouco aquela questão do fogo estranho, né? É um procedimento que não está na Bíblia, então pode ser considerado como um fogo estranho. Então, mas pois é. A gente não vai ter essa experiência na Escritura, né? Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, você não vai encontrar na Bíblia a mesma experiência. Não é verdade? Então, ou seja, isso não está expressamente declarado na Escritura. Ou seja, não há em nenhum momento lá do Novo Testamento que os apóstolos estavam reunidos e pensando e falando, poxa vida, vai chegar um tempo que a igreja vai ter que ficar em isolamento, porque vai surgir o coronavírus. Então, o que a gente vai tratar? Como é que a gente vai tratar essa questão da Santa Ceia? Né? Então, ou seja, não é um assunto que está na Escritura, que não está expresso, declarado na Escritura. O que nós podemos elaborar uma teologia sobre a questão do sacramento sem a presença física das pessoas por uma dedução lógica de alguns textos. Por exemplo, quais seriam os textos que nós poderíamos usar aqui rapidamente sobre a questão da ceia, para dizer, olha, não é uma boa teologia nós tomarmos Santa Ceia virtualmente. Não é uma boa teologia a gente poder fazer a Santa Ceia online. Qual seria a dedução lógica do princípio bíblico sobre ceia? A reunião física, nesse sentido, do povo de Deus, o partilhar ali, físico mesmo, né? No sentido, vamos dizer assim, literal da palavra. Então, ou seja, você nunca vai encontrar no Novo Testamento a Santa Ceia sendo celebrada fora do contexto da reunião pública, do culto a Deus, né? Sim. O Senhor Jesus mesmo, quando ele fala sobre a ceia para os seus discípulos, ele vai dizer, olha, eu não vou poder participar da ceia com vocês por um tempo, né? Até que eu volte. Então, Jesus coloca ali um princípio, qual é? Participar da ceia exige uma presença física. Paulo, quando fala da ceia lá em 1 Coríntios 11, fala, quando vos reunis todos no mesmo lugar. Então, embora a Bíblia não trate dessa questão da ceia virtual, porque nunca foi o assunto discutido entre os apóstolos naquele tempo, como nem existia internet, né? Nós podemos extrair disso
como é dito aí na nossa confissão, nós podemos, a partir da Escritura, através de princípios sobre a ceia, nós podemos, então, fazer uma teologia hoje a respeito da Santa Ceia Online. Dizer, olha, a Santa Ceia Online, ela não encontra respaldo na Escritura, porque a Santa Ceia pressupõe o povo de Deus estar reunido fisicamente. Se o povo de Deus não pode estar reunido fisicamente, não podemos participar da ceia. Que dirá o batismo online, hein, pastor? O senhor viu isso? Se vale para um sacramento, vale para outro sacramento também, né? Não daria para dizer, não, Santa Ceia pode, mas batismo não pode. Porque são os dois sacramentos que devem ser celebrados dentro do culto público, da reunião pública, né? São sacramentos que devem ser celebrados dentro da comunhão dos santos, né? Lá no 1 Coríntios, como o senhor mesmo citou, lá no 11:33, diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis, não para comer, esperais uns pelos outros. Ou seja, a reunião da comunhão ali. A reunião da comunhão, é o processo. Já me perguntaram sobre isso, vamos fazer? Eu falei, negativo. Negativo porque a Bíblia nos diz isso, que tem que existir a comunhão. Exatamente. Exatamente. Então, veja como é importante esse ponto, né, que a teologia ela é racional, mas ela não é racionalista. Porque se a gente cair no racionalismo, a gente vai dizer, ok, é uma questão pragmática, né? Uma questão pragmática. Então, se a gente for para o pragmatismo e usar apenas o nosso racionalismo, atender uma necessidade, atender uma demanda, ok, vamos fazer a Santa Ceia online. Vamos fazer batismo online, né? Porque a gente estaria sendo pragmático nas nossas decisões. Então, a teologia reformada ela é racional, mas não racionalista. Ela é racional no sentido de que ela pensa, ela discute, ela debate, mas a partir sempre da Escritura e levando em conta também a nossa confissão de fé, né? A nossa confissão de fé. Então, o teólogo reformado aborda sua tarefa com pleno comprometimento com a fé reformada, crendo que ela concorda plenamente com a palavra de Deus. Todo teólogo reformado e ministro da Igreja Presbiteriana tem que ter esta convicção. Isto evita as pressuposições de um sistema de pensamento especulativo e racionalista. Né? Pastor. Pois não. E quanto, pegando embalo aí, já que falando de ceia e tal, quanto a jejum, que tem se falado muito sobre jejum e tudo, aqueles que fazem jejum de algum tipo de alimento, sei lá, jejum de internet, jejum de WhatsApp, isso também se remete ao que a gente está falando, né? Na Bíblia, isso não, jejum é de comida, né? Não tem sim. esse sentido, né? E as pessoas entram nesse pragmatismo de, os outros fazem aí, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. É a questão, né? Por não ter um comprometimento com a palavra de Deus e com a confissão da igreja, você começa, então, a inventar coisas, né? A usar a criatividade, a inventar coisas. Quando você, de fato, deixa de ter esse compromisso com a Escritura e o compromisso com a confissão, com a nossa tradição reformada, você abre uma porta, meus irmãos, perigosa para todo tipo de modismos, de erros doutrinários e de práticas antibíblicas, né? Então, assim, todo teólogo reformado, todo pastor, todo ministro, todo presbítero, todo diácono, ele tem que entender que ele tem um compromisso com a Escritura e com os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente, é triste a gente ver muitos presbíteros, diáconos e pastores que não têm tido este compromisso com a confessionalidade, com a tradição da nossa fé reformada. Né? Bom, terceiro, o sistema da teologia sistemática reformada não é um sistema fechado, né? Ele não é um sistema fechado.
teologia sistemática reformada não pode envolver um sistema fechado, porque ela reconhece que está presa à revelação de Deus e reconhece que Deus não nos tem dado uma revelação exaustiva de si mesmo. A teologia reformada deve ser franca em reconhecer que ela não tem exaurido a revelação que Deus tem dado graciosamente aos homens. O estudo da palavra e a reafirmação de seus ensinos na teologia sistemática não podem ser completados nesta vida e nem mesmo na história do mundo. O sistema de teologia não pode ser um sistema fechado por razões adicionais. A verdade da revelação de Deus sobrepassa a compreensão dos homens. Deus é incompreensível. Herman Bavinck afirma: mistério é o elemento vital da dogmática. Assim, o sistema da dogmática reformada reproduz a verdade da Escritura, mas muita coisa dela sobrepassa os limites do entendimento finito do homem. E, além disso, o pecado complica o entendimento do homem finito com respeito à revelação divina. O homem está sujeito ao pecado e também ao erro na interpretação, mesmo quando regenerado pelo Espírito. A iluminação do Espírito deve ser constante na busca fiel de todo empreendimento teológico, né? Então, nesse sentido, a teologia reformada, ela não é um sistema fechado, porque nós jamais vamos conseguir compreender Deus na sua exaustão, na sua totalidade, né? E, além disso, nós temos o problema do pecado, né? O pecado trouxe sérios problemas para nós e complica enormemente o nosso entendimento a respeito do que Deus revelou. Por isso, meus irmãos, sem a ação iluminadora do Espírito Santo de Deus, nós jamais vamos ter um conhecimento correto a respeito do que Deus revelou de si mesmo em sua palavra, né? Quarto, o sistema da teologia sistemática reformada é também um sistema estável. A teologia sistemática de hoje deve procurar entender a palavra de Deus mais acuradamente e deve também reproduzi-la mais fielmente do que foi feito no passado. Qualquer coisa que a sistemática encontre no sistema de teologia que esteja em conflito com a palavra de Deus, ela deve rejeitar. É aquele princípio da autoridade da Escritura que nós já falamos. A nossa teologia está sujeita sempre ao julgamento da Escritura. Aquilo que não está de acordo com a Escritura deve ser rejeitado. Certamente a verdade que nos foi dada na palavra de Deus é estável e imutável. E no grau em que a teologia reformada acuradamente reflete e reafirma o sistema de doutrina ensinado na Escritura, esse sistema de teologia também será estável. A relação de Agostinho a Calvino e de nós mesmos a Calvino é uma boa ilustração da estabilidade que está evidente na teologia reformada, ao mesmo tempo em que reconhecemos uma melhora e uma reforma que deve acontecer dentro de um sistema estável. Enquanto cremos que possa haver uma melhora significativa ou mudança nos detalhes, as linhas básicas do sistema de teologia certamente permanecerão estáveis. Por isso que a palavra de Deus não muda, né? Então, assim, meus irmãos, como nós já falamos, há muitas áreas da teologia que já estão sedimentadas. A doutrina a respeito da Escritura, a doutrina a respeito de Cristo, a doutrina a respeito dos sacramentos, a doutrina a respeito da salvação, a doutrina a respeito do Espírito Santo. Não há coisa a ser inventada, não há coisa a ser acrescentada. O que nós podemos fazer é melhorarmos aquilo que é falado dos detalhes, é melhorar a conceituação dessas coisas. Mas não há o que mudar, não há o que mudar, né? Não há o que mudar. Se você tentar mexer em alguma coisa em termos de estrutura desse pensamento teológico, você vai ir para um campo muito perigoso, você vai cair em contradições, você vai conduzir o povo ao erro e ao engano, né? Então, nesse sentido, a teologia sistemática reformada, ela é um sistema estável, porque ela está baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa teologia, a teologia reformada, a teologia que nós temos como herança na nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela é invejável. Ela é invejável, né? É a boa teologia, porque ela está firmada na Escritura, na palavra de Deus. A tarefa, então, da teologia sistemática, qual é?
A teologia sistemática tem que trabalhar com os dados que ela possui e são oriundos da revelação especial incorporada na Santa Escritura. Os dados não estão apresentados sistematicamente na Escritura. A Bíblia não é um compêndio sistemático de doutrinas. Os dados têm que ser colocados sistematicamente para um melhor entendimento dos cristãos. Esta é uma tarefa da sistemática que John Murray colocou corretamente. Ele disse: a tarefa da teologia sistemática é apresentar de uma maneira coerente e ordenada as verdades a respeito de Deus e suas relações com o homem e com o mundo. Esta verdade é derivada dos dados da revelação, e a revelação abrange todos aqueles meios pelos quais Deus torna-se conhecido e faz sua vontade conhecida de nós, homens. A teologia sistemática é, de todas as ciências e disciplinas, visto como sendo a mais nobre, não como a reflexão desapaixonada e fria, mas uma reflexão que agita-se numa maravilha de adoração e reivindicar-se ser o exercício mais consagrado de todos os nossos poderes. Ela é o mais nobre de todos os estudos, porque sua província é todo o conselho e procura, como nenhuma outra disciplina, demonstrar as riquezas da revelação de uma maneira ordenada e abrangente, que são seu método e função peculiares. Todos os outros departamentos das disciplinas teológicas contribuem com seus achados para a teologia sistemática, e ela traz toda a riqueza do conhecimento derivado dessas disciplinas para sustentar a sistematização mais abrangente do que ela se ocupa. Então, assim, a Bíblia não é um compêndio, não é um manual de teologia sistemática. Mas é a partir dos assuntos, dos temas que nós encontramos na Bíblia, que nós vamos elaborar um sistema ordenado de entendimento a respeito da palavra de Deus. Então, a teologia sistemática, ela é um sistema em ordem, compreensiva e analítica, a partir da reflexão dos temas e assuntos que são encontrados na Bíblia, na palavra de Deus. Por fim, eu quero terminar, então, dizendo sobre as divisões que você vai encontrar da teologia sistemática. Há várias maneiras de você dividir o conteúdo da teologia sistemática, dependendo do método que você usa. Você vai ter o método trinitário, que você encontra nas Institutas de Calvino, o método analítico, feito por um luterano, o método do pacto, o método cristológico, e o quinto método, que é o método sintético. Esse método que foi desenvolvido por Melanchthon, Berkhoff e Bavinck, aquele teólogo que eu falei, Hermann Bavinck, que tem o seu manual, o seu compêndio de teologia sistemática, traduzido em português, vendido pela Casa Editora Presbiteriana. Recomendo que você compre, adquira esse compêndio teológico. O Berkhoff é um clássico da teologia sistemática, ele é bem mais barato, inclusive, mas Hermann Bavinck tem um compêndio muito maior em termos de trabalho, de produção, de pesquisa sobre a teologia sistemática. E nós podemos, então, dividir esse método sintético, é o método mais usado nos nossos seminários, é o método que nós vamos usar aqui no nosso curso, que é esse que está aí. Começando com prolegômena, a teologia, que é a doutrina da revelação, depois teontologia, que é a doutrina do ser e obras de Deus, a antropologia, que é a doutrina do homem, pecado e pacto, a cristologia, que é a doutrina da pessoa e da obra de Cristo, a soteriologia, redenção, que é a doutrina da aplicação pelo Espírito Santo da redenção, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja e dos meios de graça, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Este é o método que nós seguiremos aqui no nosso estudo sistemático das doutrinas da palavra de Deus. E, por fim, quero falar, então, dessa inter-relação entre os tópicos da teologia sistemática. Quando se estuda teologia, é necessário primeiro que se estude algo que dá material para o estudo da teologia. Portanto, em prolegômena, nós estudamos a revelação divina, que vai fornecer o material para o restante da sistemática. Essa é a introdução à teologia, é o que nós estamos estudando essa semana. Então, começa a estudar teontologia, que é o estudo do ser de Deus e das suas obras. Depois vem a antropologia, que é o estudo do homem, sua criação, queda e suas relações com Deus. Depois vem cristologia, mostrando o que foi feito em favor do homem caído, aquilo que foi realizado
extra nós, ou seja, fora de nós, também chamada de soteriologia objetiva. Como resultado da obra objetiva vem um estudo da soteriologia, que é a aplicação da obra de Cristo, uma obra intra nós, ou seja, dentro de nós, chamado de soteriologia subjetiva. Depois estuda-se eclesiologia, que é a doutrina da igreja com seus meios de graça, ceia, batismo e a escritura. E, por fim, a escatologia, que é o estudo das coisas do fim, que já foi inaugurado, e das coisas do fim que ainda estão por acontecer. Então, este é o sistema lógico e a inter-relação dos tópicos da teologia sistemática, começando com prolegômena, depois teontologia, antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Veja que há uma relação de ordem lógica entre um tópico e outro da teologia sistemática, né? Bom, então é isso, meus irmãos. Quero abrir aí para vocês falarem alguma coisa, perguntarem algo, quiserem contribuir, tirar alguma dúvida. Vou deixar aberto aí para os irmãos. Pastor, na verdade, assim, teologia sistemática sempre é o bicho que todo mundo fala, né? Todo mundo tem medo. Na verdade, ela é um facilitador pra gente, não é esse monstro de 7 cabeças que a gente tem que ter medo, né? Pelo que eu estou entendendo. Sim, lógico. É estudar a Escritura, as doutrinas que nós podemos aprender que foram reveladas na Palavra de Deus, porém numa ordem em que possamos compreendê-las, né? Olhando para a Escritura, olhando para a nossa tradição reformada, para os nossos símbolos de fé, como que essas doutrinas foram entendidas, né? E só recapitulando, o senhor recomendou o Bavinck, né? Hermann Bavinck. Tá certo. É que eu ganhei um Berkoff aqui, mas vamos atrás. Não, o Berkoff é muito bom, só que o Berkoff, ele é o clássico, né, da teologia reformada. Hermann Bavinck elaborou muito mais conteúdo do que o Berkoff, né? É muito boa a teologia de Hermann Bavinck, né? E está disponível na nossa língua portuguesa, aí, vendida pela Casa Editora Presbiteriana. Não é barato, mas vale a pena o investimento. Eu creio que todo pastor tem que ter um bom compêndio, um bom manual de teologia sistemática. Tranquilo, então, até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou? Minha parte, tranquilo. Tudo bem? Para mim também, tranquilo. Então, tá bom. Então, amanhã nós vamos tratar sobre mais o assunto que é a doutrina da revelação, né? Amanhã a gente vai tratar mesmo mais a Escritura. Amanhã a gente vai mexer mais com a Bíblia, ok? Nós vamos ver essa questão da revelação verbal de Deus, que é a revelação que ele faz de si mesmo na sua palavra, e vamos entender então quais são os modos de Deus ter se revelado na sua palavra, e depois estudar o conceito de inspiração das Escrituras, de inerrância, a sua canonicidade, o testemunho do Espírito Santo, né? O que nós vamos trabalhar aí na quarta, na quinta e na sexta-feira. Ok? Ok, Rev. Muito boa aula hoje. Então tá bom. Pediria que algum irmão pudesse orar, agradecendo o tempo que a gente passou aqui. O Murilo, pode orar pela gente? Ativa aí o seu microfone. Então, ore, então, agradecendo a Deus, e peça a graça do Senhor, né, para a gente sermos bons teólogos, teólogos que aprendam a palavra, que tenham uma vida transformada, né, pelo conhecimento do Senhor através da palavra, e possamos fazer uma boa teologia para o bem da igreja e para a glória de Deus. Ora a Deus por nós. Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença, Pai, agradecidos, Senhor,
porque o Senhor nos revelou, Pai, tua vontade durante essa aula, porque o Senhor usou o teu servo, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu competência, Pai, para compreender, para ter entendimento, Senhor, sobre a tua palavra, Deus, que o Senhor continue usando o pastor, ó Deus, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre nós, nos tornando, ó Pai, como o pastor falou, bons teólogos, Senhor Jesus, que possamos usar isso a teu serviço, ó Pai, para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui também, Pai. Pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor fique conosco no restante dessa noite, ó Pai. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso, né? E até amanhã, se Deus nos permitir, então. Tá bom? Boa noite, pastor. Até amanhã. Pastor, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite.